Quais são os seus pontos fracos? Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos e hoje eu preparei um vídeo mais do que especial. Eu vou dar 10 dicas de resposta para você responder na entrevista de emprego, naquela pergunta tão chata que é: quais são os seus pontos fracos? 10 dicas de resposta eu vou dar, então fique até o final do vídeo para que você não perca nenhum detalhe e que você pare de reprovar nessa pergunta chatinha e que reprova muito candidato. Muita gente entra em contato com os comentários aí, fala aí, Rômulo, puxa vida, o que eu respondo quando pergunto dos meus pontos fracos? Se você se sente desconfortável com essa pergunta, escreva aqui nos comentários. Eu não gosto dessa pergunta, eu vou saber, mas eu vou trazer 10 dicas de resposta, tá bom? Antes das dicas de resposta, eu vou trazer o contexto, que é muito importante você entender para você também saber responder, né? Não responder aleatoriamente. Olha, quando a gente pensa nesse tipo de pergunta, a primeira coisa que eu vou dizer é assim, ó, procure relacionar pontos fracos de acordo com a tua personalidade. Ou seja, tem que ser pontos fracos que realmente você tem. Por isso que eu trouxe 10. Você tentar encaixar um. Porque se você fala pontos fracos clichês, sou perfeccionista, e no teste psicológico que o RH aplicou não caracteriza isso, você reprova ainda como mentiroso. Então o ponto fraco realmente tem que ser uma característica da tua personalidade, algo real. Tudo bem? 2, antes de eu vir com as 10 dicas de resposta, fique até o final do vídeo. Fuja de pontos fracos ruins para a vaga. Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo simples. Vamos supor que eu esteja fazendo um processo seletivo para a polícia. Eu vou ser polícia, tá bom? Tudo que um policial não deve ser, eu acredito, é alguém ansioso, alguém destemperado, descontrolado. E eu sou assim. Aí eu chego na psicóloga lá para a entrevista, fale um ponto fraco. Olha, eu sou muito ansioso e às vezes eu perco a cabeça. Um policial que perde a cabeça, ele vai fazer o quê? Besteira. Aí vai falar, mas Rômulo, você falou que tinha que ser um ponto real. Um ponto real, mas que não atrapalhe a vaga. Entendeu? E é por isso que eu vou trazer 10. Então aí eu já dei 2 dicas que são interessantes você pensar. Terceiro ponto de contexto, vou vir com as 10 dicas de resposta. Evite dizer que não tem os pontos fracos. Ou aqueles clichês banais pra caramba, igual eu comentei no início do vídeo, tá? Pontos fracos, olha, não consigo me lembrar agora, não dá, né, cara? Quem é que não tem pontos a melhorar, pontos a desenvolver, pontos dificultosos? É o tipo de resposta que você vai reprovar também, porque você não falou. Ou clichêzão, ai, sou muito perfeccionista, ai, sem contexto. Sem bater com a tua personalidade, sem explicar o motivo, vai reprovar, tá bom? E uma quarta dica de contexto, e eu vou vir com as 10 dicas de resposta, cuidado com as armadilhas. Quando eu falo armadilhas, o RH ou o gestor, ele tem um desafio muito complicado de te conhecer em pouco tempo. Aprovar um candidato em 2, 3 dias para lidar com a pessoa mais importante do negócio, que é o cliente. Então, muitas vezes o RH acaba criando algumas perguntas ali que são armadilhas. Como assim armadilhas, Rômulo? Você fala o ponto fraco RH, mas esse não vale. Fala um outro. Você não tem outro para lembrar? Aí você vai e fala um que contrapõe a vaga. Puta, reprova. Armadilha. Se você responder igual eu vou ensinar agora, mesmo que ele insista, lembre de outro. Fale mais um. Comente mais 2. Não fala, cuidado com a armadilha. Essa coisa da armadilha na entrevista às vezes é tão comum. Eu deixei um vídeo, depois que acaba esse, você vai ver as 10 respostas para os pontos fracos. Você vai lá na descrição, no final tem o vídeo, as armadilhas na entrevista com RH. É um dos melhores vídeos do Sala de Emprego. A hora que terminar, você vai para esse, tá? Inclusive eu tenho um sonho aqui no Sala de Emprego, eu quero produzir 2.000 vídeos para ajudar milhares de pessoas. Eu sempre trabalhei com empresas. E depois dos meus 43 anos eu quero trabalhar para ajudar pessoas, tá? Só que produzir muito vídeo dá muito trabalho. Você pode ajudar o meu projeto como? Na descrição também eu deixei um shopping da Amazon.
tá? Os links da Amazon para você comprar qualquer coisa que você precisar, suas compras de casa, enfim, tudo que você precisar. Se você comprar com os links do Sala de Emprego, você ajuda a patrocinar essa ideia que eu tenho, tá bom? Se você engaja o conteúdo do canal, vai ser muito legal. Bom, seguindo. Vamos aos 10 pontos? Vamos lá. Antes de eu seguir, apenas, se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é, faz inscrição clicando aqui embaixo. Aqui tem vídeo novo, segunda, terça, quarta, sexta, às 19 horas, sem falta. Aqui tem dia e horário, tudo sobre entrevista de emprego, dinâmica de grupo, programa trainee, LinkedIn, como fazer um currículo, tudo tá aqui no Sala de Emprego, tá bom? De repente você quer que eu refaça o teu currículo? Você quer que eu mexa no teu LinkedIn? Você quer que eu preencha um perfil no Indeed, na Cato para você? Ou participar de uma entrevista real de emprego comigo, eu te entrevistando? Primeiro link da descrição é o meu WhatsApp, tá bom? Você pode me chamar, preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Rômulo, mas você falou que tinha que falar as 10 respostas, vamos lá. Primeira resposta que você pode falar, se não for contrária à vaga, é o nervosismo. Nervosismo. Você fala, olha, um ponto que eu preciso melhorar, quando eu me sinto pressionado com alguma coisa, de repente eu fico um pouco mais nervoso, eu fico um pouco mais travado, eu fico um pouco mais tenso, mas logo eu coloco a cabeça no lugar e eu aprimoro isso, é uma coisa que eu tenho trabalhado. Aí veja só, nervosismo para um policial não dá, mas nervosismo de repente para deixa eu ver aqui, um professor que contextualiza de qual maneira, olha, primeiro dia em sala de aula a gente fica um pouco mais tenso, esse nervosismo da estreia às vezes é um ponto fraco que eu preciso melhorar, não é o nervosismo de xingar o aluno, contextualiza, funciona bem. Nervosismo é um bom ponto, Rômulo, é um bom ponto, não contrapondo a vaga, desde que você sinta isso. O nervosismo da estreia, do primeiro contato, do primeiro dia, legal falar, hein? Legal. Um segundo que cola pra caramba, a segunda resposta de quais são os seus pontos fracos que cola pra caramba, o que é? Medo de falar em público. Exemplo, a vaga que você vai participar precisa falar em público? Professor pode falar isso? Não, né? O professor não pode falar, tem medo de falar em público. Mas o professor, mas de repente o auditor de qualidade, de repente o engenheiro, que não vai dar treinamento, não está na descrição da vaga que ele vai dar treinamento, ele vai falar, olha, ponto fraco, eu tenho muito receio e dificuldade de falar em público. É um defeito muito legal para ele citar. Porque ele não vai falar em público, ele pode até ser até mais preciosista na resposta, ou você pode ser até mais preciosista na resposta e falar, olha, para tratar com o cliente, com o público, tranquilo, mas para falar para muita gente é uma coisa que eu não me sinto à vontade, é um defeito que eu tenho. É um defeito que de repente não contrapõe a vaga de quem vai trabalhar no atendimento. Segundo defeito legal para falar na pergunta, quais são os seus defeitos, ou quais são os seus pontos fracos na entrevista de emprego. Terceiro defeito que você pode citar é o quê? Timidez. Ou conversar demais. Pode ser um dos dois. Exemplo. Rômulo, fala aí um cargo, sei lá, um enfermeiro. Você fala, olha, eu sou uma pessoa mais tímida. Sou muito técnico, gosto muito do que faço, tá? Mas eu sou uma pessoa mais tímida, sou uma pessoa mais na minha, sou uma pessoa mais tranquila. Tímido. É um defeito, um ponto melhorar. Rômulo, isso poderia ser falado, por exemplo, para um cargo de vendedor? Não, não pode. Aí, de repente, você fala a segunda opção que eu dei. Olha, um ponto que eu preciso melhorar, às vezes eu converso demais. Eu gosto muito de conversar, de interagir, às vezes eu tenho que segurar um pouco a minha onda. Beleza, caberia para a área de vendas, tá? Se você tá vendo eu mexer toda hora no nariz, escreve assim, ó, eu tô vendo, é que eu tenho rinite. Então tá, alguém passou produto de limpeza aqui na minha sala, eu tô com uma rinite. Fala assim, ó, eu vi. Só fala isso, eu vi. Aqui na aba comentários, se você interagir comigo, eu vou entender. Quarto ponto fraco que você pode responder tranquilo, tá? Essa é boa. Olha, eu tenho um ponto fraco que é, eu tenho dificuldade de ver injustiça com os clientes. Quando o cliente é injustiçado, quando o cliente é sacaneado, quando mentem para o cliente, eu tenho dificuldade de lidar com isso. A maioria das empresas não querem funcionários que vejam injustiças com o cliente como algo natural. Então a dica qual que é? Fale um ponto fraco, olha, eu tenho muita dificuldade de lidar em lugares e empresas que o cliente não é protagonista e que ele é injustiçado. Eu fico chateado. Eu sei que tem cliente que arruma problema, mas eu acredito muito nisso. Então, cola na maioria das vagas e dos cargos, hein? Qual é o quinto, Rômulo? Melhor dizendo, isso, é o quinto. Qual é o quinto?
Confiar demais nas pessoas. Confiar demais nas pessoas é outro, né? Posso falar, olha, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Quando eu entrego alguma coisa, eu preciso olhar melhor, eu preciso ver de novo. Eu, quando delego, às vezes fico um pouco inseguro. Eu quero me certificar, então é uma coisa que eu preciso melhorar, às vezes é confiar um pouco mais nas pessoas. É um ponto vulnerável que cola para a maioria das vagas. Quem é que não quer trabalhar com alguém que quer ver de novo, olhar de novo, fazer de novo? Todo mundo quer trabalhar com alguém assim, não é verdade? Boa! O sexto ponto, qual que é? Ponto fraco, ponto que eu preciso melhorar. Olha, eu sou uma pessoa muito estudiosa e às vezes eu acho que eu preciso relaxar um pouco, ter mais momentos de lazer. Eu estudo demais, eu gosto de estudar. Lembre-se, relacione com a tua personalidade, hein? Por isso que eu estou dando 10 opções. Eu estudo demais, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e às vezes eu esqueço que eu tenho que ter tempo para descansar. Joia esse ponto. Inclusive, se você gosta de estudar, na descrição também eu deixei três cursos muito legais. Um de Excel, tá? Um de Office e um outro que é Como Ter um Negócio Online. Putz, um curso muito show, tá? Um curso que transforma vidas. Os três são bons, dê uma olhadinha que são dicas muito boas aí, tá bom? Eu recomendo, tá? Porque fiz os três e falo que são baita curso aí. Rômulo, sétimo ponto, né, que já vai muito ao encontro da questão do confiar nas pessoas, que é, se você tem um cargo de liderança, por exemplo, olha, eu tenho um pouco de dificuldade em delegar tarefas para colaboradores novos ou que eu não conheço. Para eu delegar alguma coisa para alguém, eu preciso me certificar, eu preciso ver, eu preciso olhar, e esse é um ponto que às vezes eu preciso melhorar. Confiar um pouco mais na hora de delegar é um ponto fraco. Para cargo de liderança, esse é ótimo. Ah, mas dificuldade de delegação não é ruim? Não disse que não delega. Disse que tem um pouco de dificuldade na hora de delegar. Tudo bem? Que precisa ter certeza que a pessoa vai dar conta. Tudo é explicado e você tem que explicar bem. O oitavo ponto fraco, Rômulo, qual é? Para você que está até os 12 minutos e 16 de vídeo, tá? Necessidade em agradar os outros, né? Poderia falar um ponto fraco, olha, meu ponto fraco é, às vezes eu tenho uma necessidade muito grande de agradar as outras pessoas, agradar clientes, não me indispor com colegas. Então esse é um ponto que às vezes eu precisava trabalhar melhor, a minha assertividade, no sentido de repente, às vezes, contrapor, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Qual é a empresa? Um cordeirinho que não fala nada é ruim, mas qual é a empresa que não quer alguém mais pacificador, mais de boa, mais deixa pra lá, mais vamos resolver e não vamos brigar? É um ponto fraco que você está trazendo, na verdade, como um ponto forte para você. Então fica muito legal responder isso para a maioria das vagas, tá bom? O nono ponto, para você que está até os 13 minutos e 4 aí, ou a nona possível resposta, eu falei que ia vir com 10, e eu tô vindo mesmo com 10 aqui no Sala de Emprego, não tem essa de mimimi, é prático mesmo o negócio aqui. Pode ver o vídeo, né? O vídeo é cru mesmo, não tem edição, não tem nada. Papum, tem vinheta, é para entrar, explicar e você passar na entrevista. Décimo ponto, nono ponto, melhor dizendo, você pode dizer que tem um pouco de dificuldade de lidar com imprevisto, aí você contextualiza, você fala, olha, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com imprevistos, né? Quando eu falo lidar com imprevisto é assim, eu procuro me programar, fazer uma programação das coisas, me planejar para não ter que ficar apagando incêndio toda hora. Então essa é uma dificuldade que eu tenho, ficar apagando muito incêndio durante o trabalho é uma coisa que me atrapalha e por isso eu me programo, é um ponto que eu preciso melhorar, ou seja, quando chegar uma situação mais difícil e não esperada, eu consegui trabalhar bem com isso. Depende do cargo, vai colar muito, 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 muito bem, tá bom? E o último ponto, né, que eu acho que é importante, a décima possibilidade aí, é você citar que tem dificuldade de lidar com colegas que são preguiçosos e que não querem fazer o seu melhor. Meu ponto fraco, eu não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém, mas eu tenho dificuldade de trabalhar com gente preguiçosa, gente que não quer entregar o melhor. Esse é um ponto que eu preciso melhorar, sabe? Às vezes eu preciso ser um pouco mais tolerante nesse sentido. Eu gosto que as coisas saiam no padrão. E eu tenho dificuldade de lidar com cliente, com colega que não sabe disso. Só para terminar, eu falei 10, estou terminando, fique até o final do vídeo, contextualiza, explica.
Mas esse vale, esse pode ser? Explica de novo. Se você andar dentro dessa linha, mesmo que o RH tente jogar uma armadilha, fuja dessa armadilha assistindo o vídeo que está na descrição, tá bom? Sucesso na entrevista de emprego. Quer fazer uma entrevista de emprego simulada comigo? Meu contato direto está aqui embaixo, preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Um abraço e vamos trabalhar bem esses pontos fracos na entrevista. Até mais, tchau, tchau.